Geralmente as feiras de tecnologia, o que elas fazem é apresentar tecnologias, soluções prontas e parece trazer um pouco uma ideia mágica do que aquela tecnologia pode fazer. Se você tem um problema é porque você não teve o desenvolvimento tecnológico, essa coisa maravilhosa que pode resolver todos os seus problemas. Isso não é verdade, né? A ideia da tecnologia como algo pronto, acabado e algo que vai salvar a humanidade também foi uma coisa que a gente tentou não colocar nessa feira de tecnologias sociais. Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícias. A ideia da feira foi a troca de experiência entre os próprios grupos incubados, que eles próprios pudessem apresentar os problemas enfrentados e as soluções que eles encontraram para esses problemas. E a ideia da feira não era só expor produtos que pudessem ser copiados por outras incubadoras, outros grupos, mas que o processo do desenvolvimento dessas soluções fosse mostrado, porque o que pode ser copiado é o processo, né? Onde a gente buscou informação, como é que a gente desenvolveu, e aí essa é a ideia, então, por isso, dos próprios trabalhadores e trabalhadoras apresentarem como é que tinha sido feito aquilo, para quê, que situação eles enfrentaram. Quando nós começamos a trabalhar nessas mesas, nós começamos a trabalhar nas tábuas em cima dos cavaletes, né? Aí surgiu a ideia das mesas, com as meninas da incubadora da Unicamp, os desenhos, aí fizeram as mesas. Só que elas têm um probleminha, que essas beiras dela tinha que ser mais alta. Tem que ser mais alta para ter mais apoio bag. E elas precisam ser mais confortáveis, assim, ser mais baixa, um pouco para lá, porque elas são numa altura reta. E também que nós pudéssemos mexer na manivela delas para subir e descer o tamanho da gente. Foi a ideia que nós tivemos. Nação do homem, tão carente e sofredor. O segundo seminário realizado dentro desse projeto que a gente chama de articulação, que é um projeto em rede com as incubadoras do estado de São Paulo para troca de experiência, de reflexões, de práticas. Então esse seminário é o fechamento um pouco dessas trocas e uma apresentação para um público mais amplo do que esse tema tecnologia social tem sido discutido, pensado e feito dentro das incubadoras. Prever qual o itinerário da ilusão. E o que o seminário fala e sobre o que as incubadoras estão discutindo são as necessidades tecnológicas que os grupos populares, os movimentos sociais estão colocando como evidente, como necessário, como urgente. Quando um coletivo ou um movimento social enuncia um problema, a gente precisa ver como é que a gente vai produzir alimento sem veneno, precisa ver como é que a gente vai carregar o lixo que a gente está catando. A partir disso, começa um processo de tecnologia social. E aí, podem se envolver muitos atores, muitas pessoas, outros coletivos, que vão pensar junto numa solução. Então, o que já foi desenvolvido, o que a academia já fez sobre isso, né? Então tem estudos sobre isso, sobre aquilo, ou o que os próprios trabalhadores acham que é a solução. E aí começa um processo coletivo, participativo, de decisões tecnológicas, de testar, de ver se deu errado, de usar todo o ferramental do método científico também para testar essas coisas e então chegar num resultado final que pode ser um artefato, pode ser uma máquina, pode ser uma organização de trabalho, enfim, pode ser gestão de informação e aí esse produto final, você não pode olhar ele só para esse final porque ele carrega todo esse processo coletivo e participativo de desenvolvimento. Queremos saber, todos queremos saber.
Aqui o peso do varal é 50 gramas. O peso de uma garrafa PET também é 50 gramas. Mas eu acabo tendo que tirar 2 garrafas PET do meio ambiente para fazer um varal, porque eu uso só o meio das garrafas. A máquina que eu fiz, ela corta o fundo da garrafa, ela lava a garrafa e ela tira o fio da garrafa. Aí vai para uma trançadeira já existente nos varal. Só teve uma adaptação, né, para poder trançar o fio do varal. O varal normal é o mesmo preço, né? Esse aqui acaba saindo aí 5, 10 centavos mais caro por conta do imposto que acaba pagando mais. Ele recicla e faz a geração de renda, né? O André é um catador da nossa base, ele é catador de origem, pai catador, mãe catador, tem uma história grande dentro da catação do lixão. E ele é uma pessoa que ele não tem muito estudo, mas o estudo da vida que ele tem, muitas pessoas que são formadas não têm. Ele, há pouco tempo, ele fez 2 elevadores, por quê? A gente estava com mais de 180 fardos de misto. Como que a gente vai fazer? O barracão já estava ficando pequeno e olha que o barracão é muito grande. E aí ele falou, não, vamos fazer um elevador. Desenhou o elevador. A gente foi cotar as peças, a gente viu um elevador desse na internet, custava entre R$8.000, e aí ele falou, não, eu sei onde comprar os ferros. Então esse foi o meio sustentável de o quê? De fazer o elevador de acordo com o que a gente tinha. Cada elevador custou mais da metade do preço e é o mesmo elevador. Se você for olhar, é o mesmo elevador. A única diferença, e eu acho que é muito legal isso que a gente tem que dar valor, que foi feito pela mão de um companheiro. As máquinas são adaptadas conforme a pessoa precisa para trabalhar. Que nem um exemplo. Quando eu sei que é uma mulher que vai trabalhar, eu procuro não fazer uma máquina que precisa se exigir muito esforço. A luta grande assim, na altura da máquina, né? Vamos supor, se vai trabalhar uma pessoa com 1,70 m e vai trabalhar uma pessoa com 1,90 m, a máquina tem que ser a altura diferente. Senão, vamos supor, a pessoa que ela é muito alta, trabalhar numa máquina muito baixa, com o tempo, coisa aí de 1 ano, 2 anos, ela acaba tendo problema nas costas. Então, para que isso, né? Então, aí eu acabo pensando nisso aí. E a questão de segurança também. Tem como você fazer uma máquina que ela exige mais atenção. Outras não. Se for uma pessoa atenciosa, você pode fazer uma máquina mais veloz e com menos segurança. Como ele, tem outros Andrés também que a gente conhece também, que hoje eles fazem manutenção nas cooperativas, eles confeccionam carrinho, eles fazem todo esse processo de manutenção. Então isso daí é legal a gente valorizar. Os nossos catadores que fazem essa tecnologia também, que é uma tecnologia social, voltada para a nossa realidade. Aqui é uma bomba Rosário. Ela trabalha com esses elos aqui, né, com essas borrachinhas. Então essa parte da roda ela tem que ficar alta, tem que ficar na altura assim, vamos dizer assim, uns 2 metros, né? E essa aqui tem que ficar dentro d'água. A água vai vir aqui, vai encher aqui e essas roelinhas aqui vai pescando a água e a água vai saindo aqui. Bem simples, né? Conversando assim com a minha esposa, com meus filhos, né? Muitas vezes ele fala, pai, por que os seus amigos estão ficando ricos, milionários e você ainda tá desse jeito? Aí eu acabo explicando algumas artimanhas que tem na máquina. Você sabe que, né, o PET, alguns materiais, eles são corrosivos. Aí você faz a máquina, põe uma determinada peça na máquina que com o tempo ela vai dar o desgaste. No que der o desgaste, o que a pessoa vai fazer? A pessoa vai te procurar e de novo, você vai e cobra o preço que você quiser, vai da sua consciência. Só que tem um jeito de você não fazer isso. E a luta já que está em cooperativa, já que fala que é autossustentável, então é não fazer essa prática. Porque hoje as empresas, eles querem vender o produto. Não importa pela qualidade, e sim a quantidade que eles vão vender. Que é isso a dificuldade nossa. Além de ser caro, se quebrou uma peça, eles fazem coisas que quebram uma peça e você tem que ir lá e comprar outra. No final, você acaba tendo que jogar toda aquela estrutura, por quê? Porque você não acha a peça, não está adequada à sua realidade, e aí você fica com o elefante branco na mão. Teria que ter a liberdade.
A primeira liberdade seria essa. Vamos supor, você inventou um produto. Esse produto ele foi aprovado. Então o que teria que ser? Teria que vir um recurso do governo, né? Ele pegaria e pagaria o subsídio desse produto e liberaria para todo mundo fabricar. Seria muito mais fácil do que a gente ficar tentando a vida toda fazer com que esse produto dê certo e muitas vezes na hora que ele dê certo chega um monte de gente que quer tomar o seu produto. Bom, depois a água entrou aqui dentro, tem um mecanismo aqui dentro para poder não remexer muita água quando cair do cano aqui embaixo, né? Não ficar revirando a poeira lá embaixo. A gente colocou o mecanismo de colocar cloro, né? Para clorar a água também, para não contaminar. A capacidade é pequena, só 200 litros, não dá para male para uma pessoa. A ideia era mais processo criativo mesmo, e trabalhar a oficina junto com o pessoal do grupo e lá da fábrica. E dá para acoplar outras, pensando numa coisa mais realista e mais prática, né? Dá para acoplar outras bombonas aqui, né? E fazer umas bombonas em série, né? Um japonês falou assim, ó, vamos pro Japão e vamos pôr esse produto. Até parecia bonito. Ele falou, ó, porque já que eu era inventor do produto, eu falei, bom, pelo menos vai se fabricar no Japão, pode se fabricar em outros países. Mas logo ele falou assim, ó, só que aí a gente vai patentear esse produto, vai ser um produto japonês e você não vai mais produzir esse varal. Eu falei, não, você não pode me proibir de produzir. Ele falou, não, você já está fazendo negócio com nós e já está proibido. Eu falei, não, então não estou fazendo negócio e estou saindo fora. E acabei saindo fora, né? Então a patente, se você não tem patente, fica meio difícil. Você tem que ter a patente, porque não sei quem inventou a patente, né? Eu sou inventor, mas era uma coisa que essa eu não gostaria de ter inventado. Pegue os cereais, a lona, junte a criançada, pois sem terra organizados é terra ocupada. De mãos dadas vamos juntos, não somos covardes. Somos contra o latifúndio, só produz maldade. Então, tem um antigo lema do movimento, ocupar, resistir e produzir. Esse é um lema que continua válido, né? Porque a ocupação é um primeiro momento da questão da organização, é um momento de aprendizado importantíssimo, inclusive para a questão da cooperação e para a formação de sujeitos. Seja, né, um militante, seja um acampado com capacidade de saber a política pública, conhecer, né, os seus direitos. Até através do olhar tecnológico, a própria luta pela reforma agrária, a própria conquista de terras, né, é um primeiro ponto de avanço, né, onde você tem as terras deixam de ser do agronegócio, do modelo capitalista da agricultura e voltam ao poder dos trabalhadores, né, dos agricultores e das agricultoras. Então acho que esse é um ponto de partida importante, também é uma questão muito relevante para a tecnologia, que é a propriedade, né? E, em geral, os assentamentos buscam um uso coletivo das terras, né? Isso é um ponto muito positivo nessa perspectiva emancipatória. A produção, ela é um outro elemento muito difícil. Por quê? Porque você precisa garantir uma infraestrutura mínima necessária para que se produza, né? Geralmente os assentamentos ocorrem da seguinte forma: você pega as famílias, coloca na área de assentamento e elas ficam ali durante 5, talvez 10 anos, até conseguir receber os créditos iniciais, né? Para, por exemplo, construir sua casa e para começar, né, os créditos de custeio de investimento, que são mais voltados para a questão da produção. Então isso leva muito tempo. Então esse tempo é um tempo que as famílias elas se organizam da forma que podem para produzir. Resistir é contínuo nesse processo de luta também, né? Porque a gente tem que... O processo de resistência significa você garantir as condições básicas de sobrevivência da sua família. Né, isso requer também infraestrutura, acesso à educação, acesso à saúde, acesso a uma série de coisas que, na verdade, o acesso ao reconhecimento do Estado, né, de que você é um cidadão. É necessário um processo de transição,
né, em que se vão mudando todas essas relações de produção, essas relações sociais no campo, né, onde você parte de um campo baseado no agronegócio, na grande propriedade, né, nos insumos químicos, nos agrotóxicos, no maquinário pesado, né, para um projeto de campo baseado na reforma agrária, na agricultura familiar, na diversidade na produção, no não uso de insumos químicos, né, reciclagem de matéria orgânica, alteração de toda a matriz tecnológica para a produção do campo, né, o olhar do espaço do campo, né, desses territórios como espaço não só do trabalho, mas um espaço ressignificado do trabalho e da vida, onde tem as relações sociais, o lazer, a moradia. Então eu acho que é um pouco esse processo que a agroecologia, os desafios, né, desse processo de transição tanto da agroecologia quanto da tecnologia social, né? Trabalhadores das mãos calejadas, organizados vão fazer na marra. Socialismo, essa ideia não pode cair, mesmo que alguém tente nos... A AMA, ela foi estabelecida no ano de 2005 por motivos de captação de renda, mas a maioria mesmo por pôr comida na mesa, porque foi uma fase muito difícil. Nós entramos ali no Horto de Vegel, a gente tinha ali, no momento, a gente tinha somente eucalipto e nós não tínhamos muita terra para plantar. E nessa dificuldade a gente achamos assim a necessidade de se agrupar, nós mulheres. Então nós começamos a discutir e arrumar uma alternativa para como a gente ia pôr comida na mesa.